Irmãos queridos, dando graças ao alto e contando com a presença dos benfeitores amigos, a proteção da espiritualidade maior que nunca nos falta, é com imensa satisfação que mais uma vez ocupamos o espaço do projeto Conversando com a Casa do Evangelho para compartilhar algumas reflexões, desta vez acerca do tema deficiência e acessibilidade atitudinal. Para abordarmos a questão da acessibilidade, torna-se fundamental ter em mente dois princípios nos quais podemos apoiar nossas ações: a igualdade e a equidade. A igualdade preconiza direitos iguais para todos, tratando todos da mesma forma. Já a equidade prega que para que todos tenham as mesmas oportunidades, devemos considerar as diferenças entre as pessoas, dando mais para quem tem menos. Vamos imaginar uma emergência hospitalar. Lá está esperando atendimento uma pessoa com dor porque torceu o tornozelo. De repente, chega nessa emergência alguém que está infartando. Seria correto, nesta situação, atender antes quem chegou primeiro, numa aplicação pura e simples do princípio da justiça? A priorização do atendimento às situações mais graves é um exemplo claro da importância da prática da equidade. E é o princípio da equidade que se aplica ao definir assentos e filas preferenciais, vagas especiais em estacionamento, isenções de impostos e uma gama de outras medidas que visam o ajuste do desequilíbrio de condições existentes, buscando promover equiparação entre pessoas com diferentes possibilidades. Podemos considerar aí uma evolução na forma de perceber a realidade. E é na esteira dessa evolução que vemos nos dias de hoje a questão da acessibilidade transformada em pauta obrigatória em qualquer projeto que se possa ter em mente, desde a construção de um prédio até a realização de um evento. Embora essa preocupação venha se ampliando em nossa sociedade, ainda temos muito que avançar. A oferta das condições que permitam a participação de todos ainda é insuficiente. Devemos caminhar para uma situação de plena inclusão da pessoa com deficiência, reconhecendo-a como membro igual da comunidade, permitindo que possa, dentro de suas peculiaridades, usufruir desses benefícios, com direito à participação ativa em todas as esferas da sociedade, seja na educação, no trabalho, na cultura ou no lazer. Assim, o conceito de acessibilidade, que inicialmente estava relacionado a demandas de cunho territorial, como, por exemplo, a necessidade de uma linha de ônibus que ligasse duas localidades, ou mesmo uma ponte para se poder chegar até o outro lado do rio, foi se ampliando primeiro para as questões arquitetônicas, estando hoje presente em diversos aspectos da vida humana, onde a universalidade de oportunidades se faz necessária. Na atualidade, além da acessibilidade arquitetônica, que é a mais conhecida, temos uma série de outros tipos. Acessibilidade metodológica, buscando a viabilização total do acesso das pessoas com deficiência à educação. Acessibilidade instrumental, objetivando a superação de barreiras no uso de utensílios e ferramentas as mais diversas. Acessibilidade nos transportes, que diz respeito a todo o processo que a pessoa realiza para fazer um deslocamento. Acessibilidade digital, que diz respeito à forma como vivemos e nos relacionamos hoje em dia, em razão do desenvolvimento tecnológico. E temos ainda a acessibilidade atitudinal, que é o tema central dessa nossa conversa. Essa pequena e incompleta lista, que representa apenas uma amostra das necessidades existentes, evidencia a presença de duas grandes dificuldades para eliminar as barreiras. A primeira são as questões econômicas. Não tenhamos dúvida que
a questão econômica conta muito alto na hora de uma decisão que envolve um investimento em acessibilidade. Em muitas situações é uma preocupação exclusivamente com o custo, sem pensar nos benefícios. Mas eu diria, sem medo de errar, que a maior barreira ainda está relacionada à acessibilidade atitudinal. A acessibilidade atitudinal diz respeito à nossa atuação como indivíduos para diminuir as barreiras entre as pessoas, com deficiências ou não. É uma questão comportamental e, portanto, é impregnada de crenças e valores. E nesse sentido, a questão atitudinal é fundamental até mesmo quando a situação requer uma decisão de cunho financeiro. Investir mais ou menos em uma forma de acessibilidade é resultado da visão de mundo de quem tem o poder de tomar essa decisão. Também é uma questão atitudinal a forma utilizada para nos referirmos à pessoa com deficiência. Para muitos é uma simples questão de escolha de palavras, mas nós sabemos o quanto a palavra pode ser carregada de energia. Isso, por si só, justifica a evolução do termo, que é utilizado para definir a pessoa com deficiência, que reflete a própria evolução da percepção que temos desse assunto. Antigamente, a pessoa era chamada simplesmente de deficiente, mas se chamamos alguém assim, nós a estamos definindo por uma única característica, como se ela fosse incapaz, porque se formos analisar o sentido da palavra deficiente, verificamos que significa sem eficiência. Olha o quanto se torna abrangente e por isso mesmo totalmente equivocada essa designação. Passou-se então a utilizar a denominação de portador de deficiência, o que também representa um equívoco. Ninguém porta uma deficiência como quem porta um documento ou uma arma. Não é assim, até porque um documento ou uma arma a gente pode deixar de portar no momento que bem entender. Surgiu então a expressão portador de necessidades especiais, termo que não pode ser aplicado universalmente, já que nem todas as deficiências podem ser supridas por uma condição especial. Até que chegamos ao termo atual, pessoa com deficiência, que busca evidenciar que uma deficiência é apenas um aspecto, que não invalida necessariamente a sua capacidade de aprendizagem e realização de um sem número de tarefas. Paramos por aqui? Acredito que não. Nós estamos evoluindo e, portanto, as nossas concepções hoje não são as mesmas de ontem e certamente amanhã já serão outras. Nosso modo de olhar a pessoa com deficiência também deve seguir avançando até que se chegue a uma visão mais abrangente e despida de preconceito sobre o que é uma deficiência. Inegavelmente, a palavra acessibilidade é mais associada à necessidade de locomoção. De fato, todo espaço deveria oferecer a todos não apenas condições de acesso, mas também de permanência e uso de suas dependências. Equipamentos os mais variados como rampas, barras de segurança, pisos táteis, elevadores com indicação sonora de andares, banheiros adaptados, placas em linguagem de sinais, são implementos que visam propiciar a autonomia e a segurança de ir e vir dessas pessoas. Para que isso se torne realidade, existem leis que são complementadas por normas técnicas, buscando assegurar a eficiência desses aparatos. Neste sentido, podemos perceber quando algo é realizado para realmente facilitar a vida de quem tem alguma deficiência ou se a intenção é apenas cumprir a lei ou parecer inclusivo. Afinal, estamos vivendo tempos em que, para alguns, ser se torna desnecessário se eu posso apenas parecer. Já vi corrimão de escada que inicia após o primeiro degrau e acaba antes do último. Existem rampas que parecem feitas para prova de skate. Não dá para subir nem com cadeira de rodas motorizada. Também tem piso tátil perdido pelo mundo, principalmente após uma reforma. Não leva a lugar nenhum, ou pior, pode levar até a alguma barreira. Fica a dúvida:
O que falta é conhecimento ou um real interesse em realizar uma obra que cumpra os seus objetivos. Vivemos em uma sociedade que ainda carece de amadurecimento, quando o assunto é o trato com a pessoa com deficiência. E nesse item, nessa questão, há quem tenha a tendência de ver a pessoa com deficiência como um coitadinho, como alguém sem possibilidades, deixando de atentar para as suas reais possibilidades. O coitadismo reduz a pessoa e o que acreditamos fazer para ajudar pode até mesmo atrapalhar, bloqueando as possibilidades de aprendizagem e crescimento, principalmente quando se trata de uma criança. É preciso entender que a deficiência é apenas um aspecto dos muitos relacionados à pessoa. Nos meios em que existe a crença da reencarnação, às vezes aparece o julgamento, uma especulação, mesmo que apenas em pensamentos, sobre as causas passadas da deficiência, o que em geral vem junto com a aplicação equivocada das leis de causa e efeito. Há quem não consiga refrear a própria curiosidade fazendo perguntas sobre as causas da deficiência numa atitude de total indiscrição, chegando às raias da indelicadeza. Também temos pessoas que confundem deficiência física com deficiência mental, que gritam com os cegos como se eles não pudessem ouvir, que ao se aproximar de uma pessoa com deficiência que está acompanhada, dirigem-se apenas ao acompanhante, como se a pessoa com deficiência não tivesse capacidade de entendimento. E nesse panorama, qual o nosso papel como espíritas? Que contribuições podemos e devemos dar? Quando foi perguntado aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, a resposta foi simples e direta: Jesus. Jesus, como nosso modelo e guia, foi, em sua passagem terrena, a exemplificação maior da acessibilidade atitudinal. Ele acolhia todos, independente da crença, do nível social, cultural ou econômico, independente da forma como as pessoas eram vistas pela sociedade. Seus ensinamentos, contrariando o hermetismo e as mensagens secretas comuns nos meios religiosos da época, eram para todos que se dispusessem a ouvi-los, permitindo que cada um, em seu próprio nível, adquirisse as lições necessárias. Partindo daí, vemos que o nosso papel é seguir o guia e modelo que nos foi oferecido. Na sua lei de amor estamos todos incluídos. Para segui-lo, devemos manifestar a nossa fraternidade através do acolhimento tão necessário, sentindo um real interesse pelas necessidades das pessoas e apresentando prontidão para auxiliá-las. Seguindo o modelo que nos foi dado, independente da situação, ao perceber que o nosso irmão passa por dificuldades, devemos sair em seu auxílio. Quando somos fraternos, nosso comportamento se torna simples e natural. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis a grande lição. Mas como diz Beto Guedes na música Sol de Primavera, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. E é assim mesmo, a gente sabe, mas a gente não faz. É porque a gente só sabe, ainda não aprendeu. Pois é, somos uma espécie de muito saber e pouco aprender. Temos o dever de praticar o que sabemos, e o dever tem necessariamente que estar associado à vontade, que nas palavras de Leon Denis é o meio pelo qual podemos vencer o eu egoísta e pequeno, que nos impede de ver o outro, pondo em movimento as potências internas, orientando-as para um ideal elevado. Então, só com o direcionamento positivo da vontade podemos realmente aprender, quando então não vamos mais apenas olhar, mas vamos ver o outro. Para muitos, a relação com a pessoa com deficiência pode parecer um pouco mais complicada, mas é preciso superar temores e preconceitos. Certo, com algumas pessoas é difícil de se relacionar,
mas não podemos atribuir essa dificuldade à existência ou não de alguma deficiência. Cada um tem a sua própria forma de se relacionar, independente de qualquer outra coisa. Vamos imaginar que de um momento para o outro, seja no trabalho, na escola ou mesmo na casa espírita, o grupo ao qual pertencemos passe a ser integrado por uma pessoa com deficiência. Será que a situação vai nos deixar inseguros? O quanto estamos abertos para interagir com essa pessoa? Ou já conseguimos reconhecer nas diferenças uma oportunidade de crescimento e ampliação dos nossos horizontes, entendendo que delas podemos extrair preciosos ensinamentos? Cada pessoa com que nos deparamos é um mundo desconhecido, e certamente, se tratando de uma pessoa com deficiência, o nosso desconhecimento é maior. Ouvimos sempre que devemos nos colocar no lugar do outro, mas como me colocar no lugar de alguém que vive experiências tão diferentes das minhas? Eu posso, como ser humano, buscar entender os seus sentimentos ante as dificuldades, porque dificuldades nós conhecemos, mas são outras. Acontece que apenas se colocar no lugar do outro pode me dar uma ideia errada das suas necessidades, já que eu não tenho uma vivência real das dificuldades enfrentadas. O lugar do outro definitivamente é um lugar que eu não conheço, mas que pode me trazer ensinamentos. E se eu estou aberta a novas experiências, a conhecer novas pessoas, o primeiro passo é esse mesmo, conhecer. Uma pergunta fundamental na nossa relação com a pessoa com deficiência é: posso te ajudar em alguma coisa? E sem ficar surpreso caso ela responda que não. Talvez nesse momento ela não esteja precisando de nada mesmo. Imagine uma pessoa com dificuldade de locomoção ou um deficiente visual andando pela rua e de repente chega alguém e sem dizer nada pega pelo braço, acreditando que vai ajudar. E aí? E se isso acontecesse conosco? Olha o susto que nós levaríamos, pois a cena é muito mais comum do que se pensa. Situações em que o que é feito com a crença de que se está auxiliando acaba, na verdade, atrapalhando. Por quê? Por ignorar as reais necessidades do outro. É simples perguntar: posso fazer uma coisa para ajudar? Precisa de ajuda? Principalmente quando percebemos a pessoa em atitude vacilante, parada ante um obstáculo. A nossa capacidade de ser sensível às dificuldades dos outros vai se aprimorando pelo nosso esforço de nos tornarmos pessoas melhores. Assim, poderemos reconhecer situações e necessidades que, em geral, nos passam desapercebidas. Mas atenção, devemos reconhecer que é um problema e oferecer ajuda. Perceber uma dificuldade não nos autoriza a agir de forma impensada. Ouvi de uma idosa que uma vez ela estava parada à beira da calçada de uma avenida movimentada esperando um táxi. De repente, percebeu um agente de trânsito vindo em direção a ela e ele tinha parado o trânsito. Ele sorria todo faceiro, né? E pela sinalização dele, ela percebeu que ele queria ajudá-la a atravessar a rua. Ela ficou muito constrangida. Ela não queria desfazer da gentileza dele, deixá-lo envergonhado, afinal ele tinha parado o trânsito. Mas não dava para atravessar a rua sem necessidade. E aí o que nós vemos nessa situação? Embora demonstrando ser de extrema gentileza, o agente de trânsito seguiu pelo que ele acreditou ser a necessidade dela, mas estava enganado e gerou uma situação embaraçosa. E nós? Quantas vezes em nossas vidas somos levados a agir por aquilo que acreditamos que o outro necessita ou deseja? Quantos equívocos e situações de desconforto e embaraço provocamos com as nossas certezas sem fundamento? Fica evidente que a nossa boa vontade, essa força que nos move positivamente, precisa de discernimento. Não dá para garantir, para partir para uma ação presumindo que o outro precisa sem nos certificarmos da sua real necessidade. Vamos perguntar o básico: posso te ajudar em alguma coisa? Muitas vezes deixamos de ajudar por não saber o certo como agir.
mas é fácil, é só perguntar. Demonstrar solidariedade é o caminho para superar a indiferença e a exclusão. E essa demonstração só é válida quando a ajuda é real. No livro No Invisível, Leon Denis afirma que do estado de diversidade e de separação estamos nos encaminhando para um estado de harmonia e solidariedade. Lá ele está se referindo à cultura, em especial à cultura religiosa. E essa ideia cabe perfeitamente ao tema em discussão, pois não pensamos em um mundo de regeneração. Quando nós pensamos isso, vemos claramente o predomínio da harmonia e da solidariedade sobre o estado de diversidade e separação. E o predominar da harmonia e da solidariedade fará da acessibilidade uma regra, e não, como é hoje, a exceção. Sabemos que estamos entrando em uma nova era e estamos em plena travessia, mas não podemos esquecer que cabe a cada um de nós a tarefa de construir esse mundo tão sonhado. E essa construção se faz com a busca do real entendimento das leis do Cristo, o entendimento evidenciado por nossas ações no bem, tendo em mente que a acessibilidade atitudinal nada mais é do que a vivência da fraternidade, que é propiciada pelo amadurecimento no modo como nós percebemos, pensamos e agimos, não apenas frente à pessoa com deficiência, mas frente a todos que nos cercam. Essa é a nossa tarefa e, portanto, mãos à obra. Luz e paz.